Amados do Senhor, nós vamos hoje para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20, que diz assim: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor fez contigo e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que o Senhor Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amados, esse texto está falando de um homem que havia sido possesso por uma legião de demônios. Legião, segundo a linguagem daquela época, era composta por cerca de 6.000 indivíduos. Então aqui neste caso, esse personagem que Jesus o libertou estava possuído em si com a quantidade de cerca de 6.000 demônios. Amados, a vida daquele homem era para além da imaginação do sofrimento. Ele vivia entre os túmulos, aquelas cavernas artificiais escavadas nas rochas das encostas dos morros para servirem de túmulo, e aqueles espaços vazios antes de serem lacrados com os sarcófagos, porque todos os túmulos eram os mausoléus das famílias, e aquelas cavernas artificiais antes de serem utilizadas era a casa daquele homem violento, perigoso, indomável. Segundo o Evangelho, ninguém conseguia amansá-lo, ninguém conseguia domá-lo, dominá-lo, nem com correntes, nem com cadeias, com nada. Um homem furioso, violento. Na mensagem de hoje, amados, nós vamos falar sobre a possibilidade de nos tornarmos uma pessoa melhor. Trouxe o exemplo deste homem vítima de possessão de espíritos, de ideias absurdas, violentas, ideias de toda forma repudiada pela sociedade camponesa daquela época. O povo da época era simples. Camponeses cuidavam de ovelhas, plantavam roças, trigo, cevada, centeio, cuidavam de vinhas de uvas, ordenhas de gado. Amados, uma vida tão simples, quando de repente um homem, como se fosse possuído por um exército de ideias violentas, possuído por uma quantidade tão grande de personagens de natureza diferente em si, que não tinha como ele se tornar uma pessoa melhor por si mesmo. E nem as pessoas que estavam à sua volta conseguiam fazer com que ele se tornasse uma pessoa melhor. É aí, amados, que nós sentimos o Evangelho que é vida, o Evangelho que são princípios, moldando a nossa vida e construindo em nós um novo caráter, fazendo-nos ter atos bons, atitudes boas, sentir emoções puras, sentimentos nobres, o amor aquecido em nós. Todas essas mudanças pelo Evangelho vão construindo em nós uma pessoa melhor, e nós nos sentimos uma pessoa melhor. O amor é verdadeiro, a nossa cordialidade, a nossa tolerância é franca, é gratuita, é sem interesse algum de receber algo em troca, porque o Evangelho nos molda pouco a pouco e vai sendo expulso esses espíritos maldosos, violentos,
perigosos, desconfiados, desonestos, perversos, maus, da natureza humana herdada do nosso pai Adão desde o princípio, lá no Éden. O Evangelho vai nos tornando pessoas melhores. E nós nos sentimos pessoas melhores. Não precisa ninguém apontar o dedo e dizer que você está melhor ou pior. Você sabe que você está melhor naquilo outro. Você sabe que você é uma mulher melhor do que o que você era. Você sabe que você é um homem melhor do que o que você foi. Amados, o Evangelho vai esclarecendo e nos iluminando e nós vamos nos sentindo pessoas melhores. Não precisa ninguém bater os tapinhas nas nossas costas de elogios, não precisamos receber uma medalha, um troféu, sermos postos em evidência como alguém que melhorou. Não precisamos de um palco, de uma tribuna para dar um testemunho que melhoramos. É a nossa consciência que fala conosco, que Cristo vai sendo formado em nós passo a passo por essa mudança perfeita do Evangelho e nos tornamos pessoas melhores. E sabemos disso. O Senhor faz em nós uma nova criatura e nós somos nova criatura. Nós somos pessoas melhores. Sabemos disso. Não tem como nos enganar. O amor é aquecido. A tolerância, a cordialidade, a bondade, tudo de bom flui dentro de nós como uma fonte de água viva, brotando, saltando para a vida eterna. Era disso que Jesus estava falando, de nos tornarmos pessoas melhores. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, amados, nessa rica e abundante graça.